Existe um salmo que promete riqueza literal para quem vive de um jeito específico. E isso aqui não é motivação e não é lei da atração disfarçada de Bíblia. É um texto de quase 3.000 anos que descreve, verso por verso, o comportamento de um homem e diz: riquezas e farturas haverão na tua casa. E quase ninguém ensina isso do jeito certo. Ensinam um pedacinho, ensinam um versículo bonito, pegam aquele versículo, colocam numa imagem de pôr do sol, colocam na sala e ignoram que existe todo um mecanismo. E esse é o Salmo 112, e eu vou te mostrar o que ele realmente diz. E antes de eu continuar aqui, se você quer entender a Bíblia do jeito que ela foi escrita, sem o verniz que colocaram em cima dela depois, já se inscreve aqui no canal que eu trago isso toda semana. E olha, para quem ficar até o final do vídeo aqui, eu vou ensinar um passo a passo que a tradição cabalística usa com esse salmo. É uma forma de recitação e intenção que as pessoas fazem há gerações, buscando a abertura financeira. E eu vou te dar cada etapa, mas primeiro você precisa entender o que o texto diz. Porque se você faz sem entender o passo a passo, vira uma decoreba vazia. Então deixa eu contextualizar uma coisa aqui com vocês. O Salmo 112, ele não é um salmo de versículo isolado. Ele é um par do Salmo 111. E no 111 fala de Deus, fala de quem ele é e do que ele faz. Já o 112 fala do homem que teme esse Deus. O texto ele é construído de propósito, espelhando o anterior. Percebe que isso não é um acidente literário? Isso é intencional, gente. E a tradição rabínica sempre tratou os dois como um conjunto. O que Deus é e o que a pessoa que o reverencia se torna. E esse detalhe já muda tudo, porque a leitura popular do Salmo 112, seja bonzinho que Deus vai te dar dinheiro. Mas não é isso. O salmo é um acróstico. Cada verso no hebraico original começa com uma letra do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel e assim por diante, até a 22ª letra. E isso é uma técnica literária hebraica usada de maneira proposital para sabedoria. E ela foi utilizada em vários textos do Taná para sinalizar a totalidade, do Aleph ao Tav, do começo ao fim. E o que esse texto está dizendo na estrutura, antes mesmo de você perceber qual o conteúdo dele, é que esse texto é completo. Ele não é sorte, ele não é fraude, ele é um sistema fechado do A ao Z. E dentro desse sistema tem uma frase que gera confusão em quem lê rápido demais. Porque essa frase diz assim: riquezas e farturas há na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Repara na ordem: riqueza primeiro, justiça depois, como se fossem coisas separadas, uma sendo uma consequência acidental da outra. Mas não é assim que o hebraico apresenta a relação desses dois conceitos. E eu vou te mostrar esse sistema, esse mecanismo que existe no Salmo 112. A palavra que a tradução coloca como justiça, você já deve conhecer, é tzedaká. É aqui onde a tradução no português leva a gente um pouco para o engano. Porque tzedaká no hebraico não é só justiça como está no português. Tzedaká é a mesma palavra que no hebraico moderno significa caridade. O ato concreto de dar algo para alguém. Ou seja, quando esse salmo diz a tua tzedaká permanece para sempre, ele não está descrevendo o traço de personalidade da pessoa. Ele está descrevendo um comportamento contínuo de generosidade. E olha que eu não estou te dizendo aqui que dar dinheiro é a causa e a fórmula mágica para a riqueza. Não. Não é uma fórmula de troca de moedas. O que o texto está dizendo aqui é que isso é um ciclo. Repara nos versos anteriores. Ele espalha, dá aos pobres e depois diz:
a sua tzedaká permanece para sempre. O verbo espalhar no hebraico ali, ele carrega uma imagem de um agricultor jogando, lançando sementes. Não é guardar tudo debaixo do colchão esperando a hora certa. É semear ativamente, sabendo que parte disso não volta da mesma forma que saiu. E é exatamente aí que a leitura popular erra feio, porque a leitura popular ensina o salmo dessa maneira: seja generoso para Deus te abençoar de volta. E vira uma transação financeira, uma transação espiritual financeira, um investimento disfarçado de virtude. Mas o texto, ele descreve uma perspectiva. A pessoa do Salmo 112, ela já opera num lugar de segurança interior. No verso 7, diz que ela não teme más notícias, porque o coração dela está firme, está confiando. Ela não dá para receber, ela dá porque ela já não tem medo que falte. E é exatamente esse o ponto que nenhum ensino de escola dominical te ensina. Daqui a pouco eu vou te mostrar qual é a palavra hebraica para temor nesse salmo. E ela muda completamente o que temer a Deus quer dizer. Mas antes eu preciso te mostrar por que esse medo de faltar é o verdadeiro obstáculo que o salmo está tentando desmontar. Pensa naquela pessoa que vive apertado financeiramente e vive agarrado no dinheiro. Toda decisão financeira dela nasce do medo. Medo de gastar, medo de dar errado, medo de faltar amanhã, medo de dar e não sobrar. E essa pessoa, ela pode até acumular, mas ela não está vivendo o que o Salmo 112 descreve. Porque o texto inteiro, ele pressupõe uma pessoa que não é governada pelo medo. E aqui entra a palavra que eu te prometi. No primeiro verso, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, a palavra é irá. E irá não é terror, não é medo no sentido de temer de pavor. Não, irá vem da mesma raiz de ver, raá. E temer a Deus, nesse sentido, é enxergar a realidade dele com clareza, reconhecendo a escala de quem é maior que você. E isso é o oposto de viver com medo de faltar. Porque quando você reconhece que existe algo maior operando na tua vida, uma ordem, uma providência, um sistema, o medo da escassez faz você perder o comando. E é só dentro desse lugar que a generosidade descrita nesse salmo faz sentido. Ela não é sacrifício, ela é o excedente natural de quem não está mais operando no aperto, no medo. E eu sei que você pode até estar pensando assim: ah, Patrícia, isso é fácil de falar, difícil é aplicar isso quando chega o boleto, quando chega a conta no fim do mês. E eu concordo com você. Por isso que esse salmo, ele não pode ficar só na teoria. Ele descreve o resultado concreto de quem vive assim. E é aqui que a gente chega no verso mais citado e mais mal compreendido do texto inteiro. Lembrando que eu ainda vou te mostrar o passo a passo prático que a tradição cabalística construiu em cima desse salmo. Recitação, intenção, pontos exatos do texto onde a tradição pausa. Mas primeiro, deixa eu te mostrar o verso que resume tudo isso. No verso 3 diz: riquezas e farturas há na sua casa, e a sua tzedaká permanece para sempre. Só que tem outra palavra aqui que passa batido na tradução. Hon, riqueza ou fortuna. Hon no hebraico não é só dinheiro. A raiz do termo carrega a ideia de algo abundante, por isso que também significa fortuna. É robusto, tem peso, não é uma quantia pontual, não é uma sobra que apareceu de vez em quando, é uma estrutura. E o texto associa essa estrutura com uma casa, bait no hebraico, e não é só no bolso da pessoa, é na casa da pessoa, é na fundação, é no que sustenta a família.
o lar que fica. Isso é completamente diferente daquele dinheirinho que entra no bolso e escorre pelos dedos. Esse salmo é insistente nisso ao longo dos versos seguintes. Essa pessoa não se abalará, seu coração estará firme, ela vai ver a derrota dos seus adversários com serenidade. Não com vingança, com serenidade, porque a segurança dela nunca dependeu da queda do outro. Então repara nesse padrão. A estabilidade interna gera a generosidade. A generosidade vai gerar a estrutura material que permanece. Não é a generosidade que gera um dinheiro mágico. É um edifício, não é uma roleta de cassino, não é uma loteria. E eu não estou dizendo aqui para vocês que isso é confortável de ouvir, porque é mais fácil acreditar numa fórmula mágica, aquela que diz assim, eu dou para Deus e Deus me paga. É difícil encarar que o texto está pedindo é uma reconstrução interna por dentro. E é exatamente isso, essa reconstrução que separa quem lê o Salmo 112 como uma poesia bonita de quem vive o que ele descreve. E chegou o momento que eu te prometi lá no início, porque tem um detalhe estrutural nesse salmo que muda tudo, e é sobre permanecer para sempre de verdade. Repara numa coisa, o salmo usa a expressão permanecer para sempre ou para sempre 2 vezes. Uma no verso 3, que está ligada a Tzedaká, e outra no verso 6, não se abalará jamais. O hebraico usa leolam nas duas. E leolam não significa eternamente no sentido religioso, daquilo que está longe. A raiz hebraica carrega a ideia de algo oculto, escondido no próprio tempo. É algo que atravessa gerações sem se revelar de uma vez só. O Salmo não está prometendo dinheiro instantâneo. Ele está descrevendo que existe um padrão que se sustenta através do tempo, porque nasce de um caráter que também se sustenta através do tempo. E é por isso que tanta gente lê o Salmo 112 buscando um atalho e acaba saindo frustrado, porque ela quer ver o leolam, o que permanece, sem construir a estrutura que gera isso. E o Salmo, gente, ele não é um feitiço, ele é como se fosse uma fotografia verbal de uma pessoa que foi reconstruída por dentro. E a riqueza é o que sobrou visível dessa reconstrução, não é a causa dessa reconstrução. Tá, e por que isso é tão importante para você hoje? Porque se você já tentou aplicar esse salmo, decorar o verso, colar na tua parede, recitar esperando um resultado e não veio nada, o problema não é a sua falta de fé. O problema foi tratar o mapa como se já fosse um destino. E o texto, ele te dá um mapa, segurança, generosidade que nasce dessa segurança, a estrutura que se sustenta através do tempo, mas o mapa só vai funcionar se você caminhar nele, não se você só carrega ele no bolso. E é justamente por isso que a tradição judaica não trata o Salmo 112 como uma frase de efeito. Eles tratam isso como uma prática recitada com intenção, que no hebraico a gente chama de kavaná. E é aqui que finalmente eu vou te entregar o que eu te prometi. Deixa eu te mostrar o passo a passo que a tradição cabalística associa ao Salmo 112. A estrutura de recitação e intenção usada por quem busca a abertura da prosperidade através desse texto. Então pega papel e caneta que eu vou falar aqui de uma forma muito rápida. Se precisar, pausa o vídeo, volta o vídeo, mas eu vou falar aqui direto para você sem enrolação. O primeiro passo é o horário. A tradição cabalística associa as recitações desse salmo de abundância no período que antecede o amanhecer ou logo depois do pôr do sol, que são os momentos de transição no dia para o povo hebreu. A mística judaica vê isso como um portal de renovação. Esse é o primeiro passo. Agora vamos para o segundo, a leitura completa, do começo ao fim e sem pausa. Como eu falei no começo desse vídeo, esse salmo ele é um acróstico, ele vai do Aleph ao Tav, ele
completa todo o alfabeto hebraico e a tradição pede que ele seja lido inteiro numa só sequência, sem versículos isolados. E a ideia disso é reproduzir na recitação a totalidade que a própria estrutura do texto representa. Já o terceiro passo é a pausa consciente no verso 3. Riquezas e farturas há na sua casa. Aqui a prática, ela não é apenas que você leia, mas que você feche os olhos e visualize a sua casa, a sua estrutura de vida e reconheça mentalmente onde já existe fartura antes de pedir, porque existe gratidão antes do pedido e não depois. Já o quarto passo é um ato concreto de tzedakah no mesmo dia que você recitar. E isso, dentro da tradição cabalística, não é opcional. É parte desse ritual. Pode ser um valor pequeno, pode ser um gesto de generosidade. O valor aqui não é um ponto. O ponto é fechar o ciclo que o próprio Salmo descreve. Generosidade como uma expressão, não como algo só verbalizado, mas algo feito. O quinto passo é a repetição dele por um período, fechando um ciclo. Algumas pessoas escolhem fazer por 7 dias, outras pessoas escolhem por 21 dias. 7 dias representando um ciclo completo. Nós já falamos sobre o valor do 7 aqui nos vídeos que eu tenho no canal. E 21 dias é porque é 3 vezes os 7 dias. E é preciso entender que isso não é uma magia da repetição. A tradição entende que a reconstrução do caráter ela não pode acontecer só numa leitura. Então é por isso que é feito vários dias, para o seu interior ser trabalhado também. O sexto e último passo é encerrar sempre no verso 10, onde o texto descreve aquilo que acontece com quem vive no medo e na cobiça. O desejo dos ímpios perecerá. E a tradição pede que você não pule esse verso, mesmo esse verso sendo bastante desconfortável, porque ele é um espelho, ele confirma tudo que os versos anteriores construíram. E esse é o passo a passo, de forma simples e exigente na prática. Sabe por quê? Porque o Salmo 112 nunca prometeu riqueza do dia para a noite. Ele mostra exatamente como vive alguém que deixou de ser escravo do medo. E o que aparece na vida dessa pessoa é consequência. E agora que você já sabe o que o texto diz, o que você vai fazer com isso é decisão sua. E se esse vídeo abriu a sua cabeça de um jeito diferente para ler e entender a Bíblia da forma que ela é, já se inscreve aqui no canal, deixa o teu like e comenta qual o salmo que você quer que eu decifre no próximo vídeo. Não esquece, aqui tem uma playlist que eu coloquei com os salmos todos cantados, recitados em hebraico transliterado e traduzidos para o português, para você colocar aí na sua casa, num dia que você está fazendo as suas coisas, onde você também pode ter a companhia desses salmos para elevar o seu ambiente. Bom, e eu vou voltar na próxima semana com mais um. Até o próximo vídeo.